igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu sei que os irmãos estão vivos aqui dentro. E quem está vivo, louva ao Senhor. A minha alma está alegre e feliz porque eu estou na casa do meu Pai. Da mesma forma, eu tenho certeza que você está alegre e feliz porque você está na casa do seu Pai, o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra que justamente culto de terça-feira é um culto de doutrina. É um culto que uma alimentação deve servir para nós caminharmos algumas milhas. Tanto o culto de terça-feira quanto também a escola dominical. É uma comida genuína, uma comida forte. E é por isso que o irmão, a irmã e o jovem estão aqui. Porque os dias são difíceis e a nossa vida espiritual deve estar abastecida na palavra de Deus. Aleluia. Nós tenho certeza que vamos receber uma bênção nesta noite, você e eu também. Disse Jesus, eu também preciso receber. E você também que está na companhia da Web TV Semear, fique na escuta, porque Jesus terá uma bênção ao teu coração. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos ler uma palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração. Eu disse, Jesus, fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor. Porque os dias são difíceis e nós temos que ter o quê? Experiência contigo, Jesus. Amém. E é isso que faz o crente ser fortalecido, ter experiência para poder saber o quê? Guerrear com o inimigo. E se nós sabemos guerrear, nós somos vencedores porque Jesus está ao nosso lado. Aleluia. Encontramos esta palavra em Juízes capítulo 6, versículo 14, 15, 16. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 14, 15 e 16. Aleluia. Abra sua Bíblia. E acompanhe a leitura atentamente, porque a própria leitura, que é a palavra de Deus, vai falar contigo nesta noite. Aleluia. Nos diz a palavra no versículo 14 do capítulo 6. E o Senhor se voltou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei? E disse-lhe, por favor, Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, eu estarei contigo. E tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Aleluia. Podeis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado através desta palavra ao meu coração. E que eu possa falar para a igreja, talvez não seja interpretado como eu gostaria que tivesse, mas eu sei que o Espírito Santo vai agir na tua vida nesta noite, para que você entenda a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Aqui nós vimos que o povo de Deus
tinha virado as costas para Deus. O povo de Israel tinha deixado Deus de lado. E aí, a consequência disso é luta, é provações, são questionamentos que o inimigo coloca na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego, e nós começamos a ficar o quê? Atrapalhado, porque o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. E aqui nós vimos que por 7 anos o povo de Deus estava sobre o jugo dos midianitas, dos amalequitas e do povo ainda que vinha do Oriente. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que sabem que estão passando por lutas, aqueles que têm a dificuldade, eles não desistem, mesmo distanciado, mesmo caído, mesmo como filho pródigo, eles se levantam e dizem assim: eu vou ter com o meu pai. Aleluia! Eu vou ter com o meu pai. Porque estão na miséria, estão passando fome. E por isso, igreja do Senhor, esta palavra que é uma palavra genuína, direto do céu ao nosso coração, é que nos faz nos caminhar fortalecido pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Deus usa pessoas comuns como nós para fazer coisas incomuns. E por isso, Deus usa nós. É por isso que Deus usa nós. Nós somos comuns. Gideão era comum. Mas Deus disse: olha, Gideão, você é comum, mas você vai fazer coisa incomum. Você vai ver o que eu vou fazer com os inimigos. E no versículo 2, nos diz a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 2 diz assim: e pesava a mão dos midianitas contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si túneis que estão nas montanhas, e as cavernas e fortificações. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava com medo do inimigo. Eu quero dizer, igreja do Senhor, nós não devemos ter medo do inimigo, porque é maior o que está conosco do que aquele que está com eles. Aleluia! Não devemos ter medo. E aqui nos diz a palavra de Deus que o povo de Israel tinha medo porque eles faziam cavernas, eles faziam túneis, eles se escondiam na montanha, porque eles tinham medo do inimigo. Mas aqueles que têm Deus no coração, aqueles resistem às tempestades, porque o Senhor está ao meu lado e está ao seu lado também. Aleluia. Digo mais ainda. No versículo 5. E subiram com seus rebanhos e tendas, com uma multidão de gafanhotos, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Está vendo? Quando o povo de Deus plantava, semeava,
a plantação para ter mantimento físico. O inimigo se apropriava desta oportunidade de roubar, de sitiar, e vinha e roubava os alimentos, e o que não conseguiam pisoteavam, amassavam, roubavam jumento, boi, ovelhas, e deixava o quê? O povo de Deus empobrecido. E quando o povo de Deus sentiu que estava sendo empobrecido, eles começaram a clamar a Deus. Igreja do Senhor, a qualquer tempo, a qualquer minuto, a qualquer momento, nós devemos clamar o sangue de Jesus, clamar Jesus, Jesus, olha Senhor, me protege, porque o inimigo está aí para tirar o alimento espiritual do nosso coração. Mas graças a Deus, aqueles que estão aqui é porque estão se alimentando na palavra de Deus. Guarde bem esta palavra de Deus. Nos diz aqui neste capítulo 6, versículo 5, que eles vinham com aquela multidão de gente para roubar, sitiar, tirar tudo. E o gafanhoto, como gafanhoto eles vinham, diz a palavra de Deus. E gafanhoto vem, quando posa aqui, eles some com tudo. Não é verdade? É rápido, É rápido. Eles consomem tudo, eles são velozes, são rápidos. Mas eu quero dizer, aqueles que são vigilantes, aqueles que têm o Espírito de Deus na vida, são mais rápidos ainda, porque tem a comunhão do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com que nós possamos ter uma motivação mais rápida, como Gideão. Como Gideão? Sim, como Gideão. O que Gideão fazia? Ele sabia que o povo estava vindo. Ele sabia que o povo ia destruir tudo. Ele pegava, já colhia bastante trigo e guardava na caverna, guardava no lagar para malhar o trigo. E lá ele escondia, porque ele era mais rápido, ele era vigilante. Deus usava ele para ir trabalhar em favor do povo. Meu amado irmão, o Espírito Santo está trabalhando a favor seu nesta noite. O Espírito Santo está querendo te ajudar nesta noite. Às vezes, alguém podia dizer, Gideão, um maluco? Gideão, naquele escuro? Gideão, no lagar onde se amassa uva lá? E agora ele está agora malhando trigo para colocar a salvo dos inimigos. E muita gente diz assim, eu vou trabalhar naquela congregação? Pobrezinha? Casa caindo? Eu não vou para lá? Não vou malhar trigo? Não vou colher trigo? Eu quero te dizer nesta noite, para a igreja do Senhor, que você vai colher o trigo, você vai malhar o trigo, e você vai fazer um bolo grande, uma festa grande para a igreja do Senhor. Aleluia. Você vai alegrar a igreja do Senhor. Assim o Senhor faz com aqueles que servem a Ele.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não vemos expectativa, nós não vimos uma outra coisa, mas o Senhor, Ele age de uma maneira toda especial daqueles que servem a Deus. E nós vimos que lá estava Gideão, malhando trigo no lagar. E o Senhor disse: é esse homem que eu preciso. É desse homem que eu preciso usar para salvar o povo de Israel, que está sendo perseguido pelo inimigo. Aleluia! Nós vimos que Gideão era rápido, porque o inimigo, quando vinha, ele já tinha conseguido salvar bastante trigo escondendo nas cavernas e lá no lagar. Aleluia! Mas para isso precisamos ser vigilantes. Para isso nós devemos saber a hora certa que Deus quer que nós fizemos algo para Ele. E o Senhor sempre pede, aleluia. O capítulo 6, versículo 6 ainda nos diz assim: e Israel empobreceu muito por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O 7 nos diz assim: e tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. E o 8 diz: e ele lhes enviou o profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, que eu é que fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, aqui nós vimos que o povo do Egito estava empobrecido. E eles começaram a clamar. Eu tenho por certo, se pudéssemos dar a oportunidade para alguns também, contariam um testemunho de vitória, que muitas lutas começaram a clamar e Deus deu vitória na hora certa. E Deus levantou um profeta e foi falar com Gideão. Foi falar com Gideão. E quando Gideão até fez alguns questionamentos com o anjo que veio falar com ele, mas ele não ficou amedrontado. Fez o questionamento, mas ele disse: Deus quer me usar, então eu quero ser usado pelas mãos de Deus. E ele se prontificou, e Deus teve um propósito. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que Deus teve um propósito definido. Eu quero dizer que quando Deus fala, Deus faz um propósito definido, afirmado, através daquela oração. Tem muita gente que não tem propósito de Deus definido. Exemplo. Olha, nesta noite eu tive uma visão e Deus me chamou para eu trabalhar no Rio Grande. Não sei se é no sul, Rio Grande, eu também não sei se é no norte. Não sei se é no Rio Grande do Sul, ou se é Rio Grande ou Rio Grande do Norte, capital, Natal. Então, Deus, quando dá a revelação, Ele dá uma revelação definida. Ele sabe o que o irmão, a irmã deve fazer para conquistar a vitória. Aleluia. E aqui nós vimos que primeiro Deus fala no capítulo 6, versículo 16. E o segundo, capítulo 6, versículo 25 e 26, porque Deus faz o seguinte. Ele dá a promessa.
E o irmão, a irmã, quando dá promessa, oh glória a Deus, aleluia, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso, aquele outro. E Deus vai fazer, se Deus falou, Deus vai fazer. Mas quando diz, eu também não vou dar só a promessa para ti, não. Escuta bem, eu não vou dar promessa para ti. Eu vou dar também para ti um mandamento. Promessa, todo mundo fica contente, né? Ah, Deus vai me abençoar. Davi ficou contente. Ah, sim. Ah, eu vou salvar os midianitas. Eu vou salvar o povo de Deus. Tá certo. Deus vai me dirigir e eu vou fazer como tu pede. Escuta aqui, Gideão. Tem um mandamento para fazer também. O que é o mandamento? Mandamento para que é? É para obedecer. É difícil às vezes, né? Obedecer. E nós vamos ver. Aqui no capítulo 6, versículo 16, nos diz assim, ó. E o Senhor lhe disse, eu estarei contigo. Isso é uma promessa. Eu estarei contigo. Pronto. A pessoa quando Deus diz, não, eu estarei contigo, fica tranquilo. Eu vou estar contigo na batalha, é uma promessa. Mas quando ele disse, agora tenho o meu mandamento. Mandamento, puxa, mandamento, eu tenho que obedecer, tenho que fazer isso aí. O que é? Vamos ver então. O mandamento aqui que nos diz aqui no capítulo 6, versículo 25 e 26, que nos diz o seguinte. 25, diz assim. E foi naquela noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, e o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto a ele. 26. Edifica o altar de Deus, um altar no cume deste baluarte, num lugar plano. E toma o segundo boi, e oferece em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Quem? Esse mandamento é pesado, eles vão me matar se eu tirar aquele altar de Baal lá, aquele altar dos deuses. Ah, mas eles vão vir para cima de mim, e foram também. Só que ele obedeceu, e quando obedece, Deus estava junto com ele. Deus estava junto com ele. Ele foi lá e obedeceu e tirou o altar de Baal que estava na casa, praticamente, eu digo, de quem? Do pai, do Joás, né? Pai de Gideão, né? É isso aí. Tira lá aqueles deuses lá, tira, corta fora, limpa tudo. E ainda ele teve o sigilo, ele teve a cautela, ele teve o cuidado de fazer quando? Aquilo? À noite, para que ninguém não visse. Outro dia deu forobodó, mas aí o Senhor, não, pode deixar comigo, deixa comigo. Quando nós temos o nosso Deus conosco, o Senhor age em nosso favor. Aleluia! Cortou aquilo que era de Baal, aqueles deuses que o povo estava lá adorando, e colocou e levantou um altar diante de Deus ao povo de Israel, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém, irmãos? Sei que culto de doutrina é um silêncio, porque é aprendizagem. Eu quero que o Espírito Santo fecunde esta palavra no coração.
Que o Senhor possa trabalhar na vida do irmão e da irmã. Aleluia. E ele aprovou, e ele fez, tirou aquilo que era mal diante de Deus, aquele altar maligno, e colocou um altar dirigido pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ia receber a bênção. Ele tinha recebido a promessa, mas ele tinha que fazer o mandamento, que era derrubar aquilo que era difícil. E o mandamento é obedecer. Irmão, irmã, quer a vitória? Obedece quando Deus fala contigo. E eu quero fazer uma pergunta. Como é que está o teu altar na tua casa? Como é que está o teu altar? Como é que está o esposo? Como é que está a esposa? Como é que estão os filhos? O que você tem lá dentro? O que você não tem? O altar na tua casa está levantado para o Senhor? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz neste momento. Eu quero dizer que até aquele momento o povo estava sofrendo, e quem sabe você está sofrendo, porque o altar que você tem levantado não é um altar digno na presença de Deus. Mas que nesta noite você possa dizer: eu quero tirar esse altar do inimigo e levantar um altar diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar um altar é obedecer a palavra de Deus. Levantar um altar é ter vitória na vida. Levantar um altar é que Gideão queria alcançar aquilo que Deus tinha prometido para ele, que ele iria o quê? Livrar Israel da mão dos inimigos. E ele estava caminhando. E quando eu falo caminhar, aqui também tem uma promessa e aqui também tem um mandamento. Quando o povo saiu do Egito, a promessa é: eu vou dar a terra prometida. A promessa é: eu vou dar a terra prometida. Eu vou dar a terra prometida. Essa era a promessa. E qual é o mandamento? Qual era o mandamento? Era, caminha, marche, caminhe, marche. Isso era um mandamento. Marche, caminha, vamos. A terra prometida eu prometi, é uma promessa. E quando eu penso no cajado, eu quero dizer o seguinte: que Deus não move palha alguma em nosso favor. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, mover a palha, fazer o trabalho. Mas quando Deus também, ao nosso favor, pela obediência, quiser mover os céus, Ele move também em favor da sua igreja. Aleluia. Não move uma palha porque conseguimos fazer, mas Ele move os céus porque nós não conseguimos fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Começou a acontecer, a desenrolar, não é mesmo? Vamos ver até onde vai chegar. Eu só sei que veio midianitas, amalequita, veio o povo do Oriente, começaram a se reunir no vale de Jezreel, né? Naquele vale, o inimigo estava aqui, preparado. Quantos sabem me dizer quanto é que estavam lá? 135.000 soldados para guerrear com
300 soldados que Deus tinha colocado. Só Deus, não é verdade? Era para ser 32. 22 voltaram medroso, abalado pela guerra, tinha medo, era covarde. E aqueles que são covardes, aqueles que têm medo, voltem para casa. E quando a mulher ouviu, tinha gente tocando, cantando, subiando. Quem é aquele? Quem é? Ah, meu marido, o que aconteceu? O Gideão disse que... Escuta bem, Gideão falou, não sei se é verdade, mas falou que aqueles que são mentirosos, aqueles que são covardes, aqueles que têm medo, era para voltar. E eu tinha essa colocação dentro de mim e voltei, estou aqui. Foi somar tudo 22, sobrou 10. Dos 10, não fizeram a coisa certa, quando foram lamber ou tomar água no ribeiro, aí só sobrou 300. Porque Deus disse... Puxa lá vida, o povo está lá, e dizendo com os 10 mil, nós vamos vencer. E Deus não disse assim, porque Deus não quer dar a glória para ninguém. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Toda honra e glória e louvor pertence a Ele. Ele quer que nós fizemos o trabalho e se nós somos vencedor, porque Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Aleluia! Foram com os 300. Lá já estava a guerra feita, porque os soldados já estavam tudo lado com espada, tudo esperando o outro lado. E quando Deus disse, olha, a estratégia é essa, ô Gideão. Escuta bem, Gideão, olha, eu vou te arrumar só esses 300 aqui. Mas é assim, Você é o comandante. Você é o cabeça. A autoridade está contigo. Como nós temos uma autoridade aqui na igreja, que é o pastor Círcio, é o pastor presidente, nós estamos debaixo da sua palavra de bênção. E isso é muito importante. Por causa disso que muitas vezes o pastor de cabelo branco está sentado, cabisbaixo, orando por aquele jovem, aquele pregador jovem que está trazendo uma palavra do céu, de Deus, que a gente às vezes não sabe se é o céu que desce, a terra que sobe, o fogo que cai, a gente não sabe. O certo é que o pastor lá está lá orando, Jesus, abençoa ele, Jesus. E ele está orando por aquele pregador, porque a bênção daquele que manda na igreja, que é o anjo da igreja, que é o pastor presidente, está sendo derramada na vida daquele que está pregando. Da mesma forma, Deus disse, olha, Gideão, escuta bem, lidera os 3 pelotões. Pega agora a corneta. Pega agora os cântaros. Pega agora as tochas. E vai para a batalha. Poderíamos trazer minuciosamente, mas todo esse percurso, a igreja já sabe. E vai e te coloca. Só que Gideão disse, olha, vocês vão fazer como eu fizer. Escute bem, assim o pastor também, o líder da igreja, faça como eu disser, obedeça o que eu digo. Eu sou o anjo da igreja, Gideão está sendo colocado como comandante, dirigido por Deus, a autoridade estava em cima dele, e todos os soldados, aqueles 299 ou 300, estavam olhando para ele. Como eu fizer, fazeis vós também. Me lembra um caso que um pastor contou para mim, de um capitão do exército do rei da Síria. Atualmente, o que aconteceu? Ele era o guia dos pastores lá em Israel atual. E um pastor, ou melhor, ele disse, olha, falando assim para aqueles pastores,
Vocês sabem o modelo que o exército de Israel se espelha? Olha, ainda ele se espelha, esse modelo é do exército, é bíblico. E alguém já disse, Davi. Ele disse, não é Davi. Mas quem? Todo exército se espelha na pessoa de Gideão. Por quê? Por quê? É poucos contra muitos. Poucos contra muitos. Eles se espelham. Todo comandante, todo capitão que comanda e os soldados são subordinados, tudo aquilo que o capitão manda fazer, eles têm que fazer. Por isso, eles têm êxito nas suas batalhas. E aqui Gideão disse, olha, faça como eu fizer. E quando, com certeza, Gideão, os soldados, preparado no momento certo, porque todo mundo diz assim, ó, existe um tema aí, que eu estava lendo, que alguns podem dizer assim, ô Gideão, eu toco a corneta, tu também toca, mas eu também toco. O outro diz, eu também toco. O outro diz assim, ei Gideão, eu quebro o cântaro, até melhor do que você. Tudo bem. Só que eu quero dizer que o Senhor deu o cajado para o homem de Deus. Quem pode tocar e dar ordem no momento certo é só o anjo da igreja. Podia alguém tocar lá, ninguém não ia responder, não ia atender, não ia obedecer. Mas quando Gideão estava na frente da batalha, estava ao derredor, ele tocou e todo mundo tocou, quebrou o cântaro e apareceu a tocha. Que a tocha foi o livramento. Porque o que é aquele soldado, né? Viram naquele fogo, naquela coisa clara que estava lá. Isso aí é fogo do céu que estava descendo praticamente. Aonde os próprios inimigos colocaram a espada um contra o outro, né? Se mataram lá dentro do arraial mesmo. Se mataram e alguns fugiram. E ainda Gideão arrumou muitos da igreja, muitos israelitas que continuaram a corrida atrás dos inimigos para alcançá-lo e ainda acabar matando. Eu quero dizer neste momento que o mesmo Deus de Gideão é o nosso Deus. O mesmo Deus de Gideão é o nosso Deus. E que esta palavra que Deus tem colocado no meu coração possa ter falado na tua vida. Só eu quero te dizer, para você ter êxito na batalha, para que não aconteça como aconteceu na batalha da cidade de Ai. Perderam a batalha com pouca gente por causa do pecado de Acã. Pecado de Acã. Por quê? O que Acã tinha feito? Tinha escondido aquilo que o anjo da igreja, Josué, disse assim, olha, vocês não se apegam a ouro, a prata, a capa babilônica. Se vocês pegar, deixem para nós aqui que nós vamos levar para a igreja do Senhor. Mas Acã, ouro, moeda, capa, meu, que coisa linda, vamos esconder debaixo da tenda dele.
Olha, escuta, ninguém não viu. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus está vendo. E quando eles lutaram contra Jericó, em grandes proporções de massa humana, eles foram vencedores, o povo de Deus. Porque Deus disse, estarei com vocês. E Deus disse, estarei com Ai também, que a cidade de Ai que era para ser tomada. E eles perderam, o povo de Deus perderam, por causa de algumas coisas que Acã, que era praticamente um batalhador lá, levou para casa e escondeu. E o povo de Deus perdeu a guerra. Ficamos em pé nesse instante. O que está no meu pensamento, o que está na minha cabeça, e eu quero falar para a igreja, como é que está o teu altar nesta noite? Faça um exame de consciência, meu irmão, minha irmã. Os obreiros do Senhor, o pastor e a igreja do Senhor quer ver a tua vitória. Se você não está liberado para a vitória de Jesus, eu preciso mudar o meu altar na minha casa, porque nada não dá certo, eu estou trancado, não estou livre, nada não funciona. Mas nesta noite o Senhor quer te dar vitória. Tira o altar que atrapalha a tua vida espiritual. Vem até aqui à frente, que o Senhor Jesus quer dar uma vitória para ti nesta noite. E eu quero que o pastor presidente, o anjo da igreja, faça essa oração por ti. Não te detenhas. Não te detenhas. Porque é lindo quando os familiares dizem assim: eu não quero o Deus de fulano, de ciclano, porque devedor, mentiroso, calunioso, briguento, um altar que Deus não se agrada. Mas tem certas pessoas que dizem assim: eu quero o Deus de ciclano, de beltrano, porque eu conheço o Deus dele. Amém? Você está aqui porque conhece o Deus de Gideão. Você está aqui porque o Senhor te deu vitória. E se você está sendo perseguido por inimigo, é hora de chegar aqui na frente e desvencilhar dele, para ter a vitória nesse dia 20/3/2018. Marca no calendário da tua casa, que o Senhor está marcando no calendário divino. Aleluia! Nós não sentimos-nos bem em ver a igreja, um irmão, uma irmã perecendo. Nem o nosso Deus gostaria e gosta de ver o irmão, a irmã perecendo, porque Ele dá, na verdade, a promessa, a bênção, mas Ele dá o mandamento para que você obedeça a sua palavra. Aleluia! É o momento certo. É o momento ideal. Dá esse passo à frente. O Senhor vai te dar vitória e você vai ser um vencedor. Muito obrigado. Vamos orar? Interessante, Deus, Ele é sábio, né, irmãos? Deus é muito sábio. Eu disse no início deste culto que Deus conhece um fragmento minúsculo de pensamento interno. Quando Ele foi se acampar, que a multidão foi com Ele, Deus disse: olha, esse negócio não está me cheirando bem. Tem muita gente aí contigo.
E se for com todo esse povo e ganhar a batalha, Israel vai se orgulhar e vai dizer que foi a mão deles que ganhou a batalha. Eles vão se gloriar. Olha, irmão, Deus, ele é onisciente. Deus estava vendo o coração dos israelitas depois da batalha. É muita gente. Se eu dar a vitória com esses 32 mil homens, eles vão se gloriar que foi a mão deles que ganhou a batalha. E tanto com 32 como só com o Gideão, não era a mão do homem, era a mão de Deus. E aí Deus sabia que eles iam se gloriar. Né? Vamos mudar esse quadro. Aí Deus foi falando com ele, orientando e pondo à prova, sobrou só 300. Mas lá no início, Deus diz assim, ó, eu vou vingar esse povo, e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas, como se fosse um só homem. Só um vaso ali, Deus resolveria todo o problema. E aí Deus fez o que fez e o nome de Deus foi glorificado. Quando Deus quer, não adianta o diabo insistir, dizer que não e gritar e urrar como leão, não resolve. Quando Deus quer, Ele faz. A vida está nas suas mãos, Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele dá, Ele tira, Ele faz o que Ele quer fazer. Deus, Ele é Deus tremendo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai, oramos neste momento, Senhor, já ouvimos a Tua palavra e creio que a mesma tem encontrado guarida aos corações nesta noite, Senhor. Continua falando aos corações, através do Teu Espírito, Senhor, falando no profundo de cada vida. Fortalece o Teu povo, dá discernimento, sabedoria e graça. Eterno Deus, ajuda, Senhor, para que possamos cumprir o Teu dito, a Tua lei, as determinações de Deus sobre a nossa vida, para o nosso sucesso, para a nossa vitória, para a nossa bênção. É o nosso pedido, é a nossa intercessão em favor do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.